Salve, rapaziada, não troque esse vídeo, tá? Você não está vendo o mesmo vídeo pela segunda vez, tá bom? O primeiro vídeo foi sobre as situações aí do Botafogo no mando de campo, Fluminense, ingresso, estádio Newton Santos, suspensão de aluguel, isso já foi, você já assistiu. Agora vamos falar um pouquinho também sobre o Botafogo Fluminense, o que a gente pode ter de parâmetro antes de fazer a live sobre o jogo, e também já confirmar a arbitragem, né, o que pode acontecer nessa partida nesse clássico vovô, e também, né, deixando claro a minha opinião, sobre o caso Elkeson, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. E antes de eu começar aqui a falar sobre o clássico, eu já tinha emitido uma opinião sobre o Elkeson, mas aí rolou todo aquele assunto sobre a situação, né, dos ingressos e tudo mais. Eu achei muito importante fazer um vídeo específico sobre isso. Agora eu chego aqui com vocês e mostro a minha opinião. Vou colocar aqui o trecho que eu já tinha gravado antes sobre o Elkeson e tudo que eu penso sobre essa possibilidade dele jogar em outro clube, que pode ser o Ceará. Dá uma olhada aí. Vambora, galera! Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre uma notícia aqui, né? E aí essa não é tão animadora, né, pro torcedor do Botafogo, mas eu acho que nós encaramos com muita sensatez. Pelo que eu vi do feedback da galera, tanto no Instagram, no Twitter, né, de toda a galera que estava discutindo essa notícia, que ela surgiu, né, nas mídias, né, lá do Ceará, é de que o Ceará, o clube, né, o Alvinegro Cearense, fez uma proposta para o Elkeson, está confiante que possa contratar o atleta e está aguardando uma resposta do jogador, tá bom? E aí, existe todo aquele processo que o Botafogo tinha acertado tudo, base salarial, o Botafogo daqui no caso, mas o Botafogo, como está nesse processo de transição, diligência, análise, scout, tudo mais, o Botafogo ele não deu mais um retorno para o Elkeson sobre a aprovação ou não. As mais línguas, né, as mais fontes sobre esse caso dizem que o atleta, o Elkeson, não estaria no perfil adequado, ideal, né, que é visto aí pelo John Textor por ser um cara mais velho e tudo mais. Eu discordo um pouco, acho que ele seria produtivo, mas ele pode estar fechando aí com o Ceará. Tá bom? Bruno, mas ir pro Ceará, pelo amor de Deus. Respeito ao Ceará em primeiro lugar, né? A gente não tá falando de qualquer clube. Em segundo lugar, é um clube que hoje está bem administrado, um clube que está bem financeiramente. Então, ele se derá ao luxo de talvez pagar um salário de 500 mil, sei lá, pro Elkeson. Eu acho que é um cara que pode jogar pra cacete no Ceará, dadas as proporções, né, as pretensões do Ceará para essa temporada, né, uma Copa do Nordeste, uma Sul-Americana, uma tentativa de vaga de pré-Libertadores, que é o projeto do Ceará jogar uma Libertadores, como Fortaleza está jogando dessa vez. E aí, meu amigo, eu, sinceramente, gostaria que o Elkeson viesse pro Botafogo? Gostaria. Gostaria que o John Textor tivesse aprovado, porque eu acho que ele renderia no Botafogo? Com certeza. Vou ficar puto, esbravejar, porque ele foi pro Ceará, não aconteceu? Não vou ficar puto, não vou ficar irritado. Aconteceu, sabe? Eu acho que as coisas elas também têm que ser para acontecer. Se fosse por alguma incompetência do Botafogo, o Botafogo deu mole, o Botafogo tá amador, enfim, se fosse por algum processo que tenha sido mal feito por alguma pessoa, eu nem digo nada. Mas o Botafogo ele está passando por um momento completamente necessário, que é esse processo de transição. E, infelizmente, o tempo do Elkeson não se adequou ao tempo do Botafogo, que ele tem que buscar um novo clube, não pode ficar também esperando até março para poder jogar, e pode ir para o Ceará. Né? Eu, sinceramente, desejo sorte ao Elkeson, não estou chateado com ele, não acho que ele fez leilão coisa nenhuma, não acho que ele fez doce, acho que ele negociou, foi uma negociação comum, o Botafogo entrou em contato, né? Eu me arrisco a dizer que se essa situação tivesse sido sanada talvez um mês antes, ele estaria hoje já no Botafogo. Não aconteceu porque não era para acontecer. Eu estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que ele um dia vai vir jogar no Botafogo e infelizmente não rolou por conta desse novo momento, né? Eu acho que os caminhos eles acabaram não se cruzando, né? Tem um papo meio good vibes aqui, mas estou falando sério, né? Realmente eu acho que a coisa não era para acontecer mesmo, sabe? Eu acho que são momentos diferentes. O Botafogo tá entrando num novo processo, num novo caminho. Boa sorte ao Elkeson e não vou ficar irritado. Tô triste, gostaria que o Elkeson viesse pro Botafogo. O Botafogo já não esfriou essa questão com o Elkeson já há muito tempo, né? Não tem mais condição. E aí ele pode estar parando aí no Ceará, dependendo da situação. Então é isso. Tô chateado porque eu gostaria que ele viesse pro Botafogo, mas também não vou ficar esbravejando.
tá? Bom, dando sequência, Botafogo e Fluminense, o que esperar desse confronto? Primeiro, eu sou adepto de uma situação, né, cara, que eu acho que o clássico, ele se vence um dia antes, ele se vence horas antes, ele se vence com atitudes, ele se vence com ímpeto, com atmosfera e também atitude, seja, né, de quem comanda o Botafogo nos bastidores e quem comanda o Botafogo nas arquibancadas. Né, quem comanda um clube nas arquibancadas. Eu acho que quem estiver mais preparado nesse clima, nessa atmosfera, consegue sobressair melhor, né, consegue ter um psicológico, um mental melhor para a partida dentro de campo nos 90 minutos, sabe? Se você não tem as melhores atitudes, talvez as atitudes mais coesas e as que são as melhores, né, e as mais respeitosas, não vou dizer nem respeitosas, né, cara, mas as mais vantajosas, né, e confortáveis para o seu torcedor fora de campo, você não vai ter o cara no gogó, né, você não vai sentir aquela atmosfera do cara animadaço na arquibancada para ver o jogo. Você vai ter ali um cara que ele vai entrar, putz, cara, como é que vai ser hoje e tal, pô, foi mó perrengue para vir, o time não tá legal e tal, e você vai ter 5 mil caras com esse pensamento. Né, alguns mais, outros menos. E do outro lado, tu pode ter uma galera muito mais animada. E aí nessa você tem uma atmosfera mais equilibrada, e isso pode acabar afetando no clima do jogo nos jogadores. Né? Senão a gente não tinha todo esse apelo assim, com a diferença, de fato, que faz, né, a torcida em um jogo, sabe? Então eu, particularmente, vejo muito o futebol dessa maneira, vai muito além da tática, vai muito além só do aspecto dos jogadores, se o lateral tá bem, se o Luiz Fernando faz isso, se o Matheus Nascimento faz aquilo. Eu acho que é por aí que começa. Eu acho que essa atitude do Botafogo de reverter um pouco desse quadro, de tudo que estava acontecendo referente ao estádio Newton Santos, ao mando de campo e aos ingressos, foi muito bom para que o Botafoguense se sentisse mais confiante para ir ao seu estádio e apoiar a sua equipe. Já começa por aí. Agora falando um pouquinho do jogo, né? Em linhas gerais, quem é o favorito para o confronto? Né? Sendo franco, o favorito, eu não vou dizer nem desempenho apresentado, porque eu acho que nenhuma das equipes está tendo um desempenho brilhante. O Fluminense vem de uma vitória no Clássico contra o Flamengo, mas já foi derrotado pelo Bangu no Campeonato Carioca, por exemplo. Não desempenhou bem contra o Audax. Em contrapartida, o Botafogo venceu esse Bangu que derrotou o Fluminense, mas até o momento também oscilou em algumas situações e está invicto no campeonato. O Fluminense não está invicto, perdeu para o Bangu, o Botafogo está invicto com um empate com o Boa Vista, mas o Fluminense vem de uma vitória contra o Flamengo. Analisando o time, tá? E a gente sabe que clássico é clássico, e jogadores que têm, né, uma experiência nesse tipo de jogo, jogadores que têm uma cancha maior, jogadores que têm... Quando você tem um nivelamento maior de um lado do que do outro em termos técnicos, você tem uma confiança maior do outro lado, isso é absolutamente natural. Então eu acho que se você pegar no papel, obviamente o time do Fluminense hoje é melhor do que o do Botafogo, então o favorito para a partida, né, naturalmente para todo mundo, acaba sendo o Fluminense. Né, mas no Fla-Flu, o Flamengo, por exemplo, era o favorito contra o Fluminense. O Flamengo é mais time que o Fluminense, o Flamengo vai ter mais posse de bola do que o Fluminense. Quem venceu o jogo? O Fluminense. O Fluminense venceu a partida. O Flamengo era o favorito, o Fluminense venceu. O Fluminense é o favorito, o Botafogo pode vencer se comportar de maneira adequada em campo. E quando eu falo de maneira adequada, eu não acho que a gente tem que partir para cima igual maluco e também não acho que a gente vai ter que se defender acuado. Eu acho que o Botafogo, por estar jogando em casa, mesmo como visitante e tal, é meio a meio torcida e tá no nosso estádio, irmão. O Botafogo ele tem que ter ímpeto, não é sair igual um animal pro jogo, né? Mas o Botafogo ele tem que ter peito para puxar o protagonismo quando tiver que puxar, e não se intimidar, não botar o galho dentro quando algum jogador do Fluminense quiser ganhar o jogo no grito ou quiser ganhar no gogó, principalmente em relação à arbitragem, que a gente vai confirmar quem vai arbitrar, quem vai apitar esse jogo, tanto no campo quanto os auxiliares e também o VAR. Pontos em que eu acho que a gente pode explorar, bem esse time do Fluminense. O Fluminense gerou mais espaços para contragolpe do que o normal. Nessas últimas partidas, eu assisti o jogo contra o Audax. O gol da vitória do Bangu sobre o Fluminense é um gol de ataque rápido, de recuperação de bola. O gol que o Fluminense, vários gols que o Fluminense quase sofre do Audax, que o Fábio salvou, são de contragolpe, uma recomposição ruim que o Fluminense está tendo. Essa recomposição ruim apareceu em diversos momentos no jogo da equipe no Fla-Flu, né, cara, em que a equipe do Flamengo desperdiçou várias oportunidades. Acho que pela sistema tático que o Paulo Souza lá escolheu, né, cara, não estava muito legal, os jogadores perdiam muito tempo em algumas ações, enfim, mas aí é outro papo.
Mas o que eu acho que o Fluminense está gerando esse espaço e o Botafogo tem que aproveitar, principalmente pelos lados do campo. E quando eu falo lados do campo, é você ter a aproximação, por exemplo, de um centroavante que possa cair um pouco pelo lado e confundir essa marcação. O Matheus Nascimento e o Edson gostam de fazer muito isso. É você pegar o Diego Gonçalves e explorá-lo muito bem. É você pegar, seja quem for jogar do lado direito, também explorar muito bem. É você ter uma ultrapassagem inteligente de um Daniel Borges, né? E coisas que eu me preocupo, né, nitidamente, eu me preocupo bastante. Primeiro, com o meio-campo do Botafogo. O meio-campo do Botafogo ele se mostra. Eu acho que se o Anderson cometer o mesmo equívoco de afundar na última linha o meio-campista e deixar o meio-campo, seja ele com Barreto e Breno, seja ele com Fabinho e Breno, ou Fabinho e Barreto, sei lá, eu acho que o Breno com certeza vai ser titular pelo desempenho que ele está tendo. Eu acho que pode dar problema, porque a gente vai ter um meio-campo que vai ficar congestionado, o Fluminense vai ter superioridade, o Fluminense já tem 2 volantes que, além de terem uma pegada muito interessante, são muito ágeis, né, na hora do agir, pensar, na hora de soltar a bola rapidinho e achar um meio campo, achar um ponta, achar a equipe, os jogadores da linha de frente, que são o Iago Felipe e o André. Eu acho que isso pode ser muito perigoso, né? Primeiro que a gente pode perder esse meio campo, a gente pode perder essa segunda bola, porque além do André e do Iago, você tem na sobra o Felipe Melo. E o Botafogo está tendo esse problema do espaçamento do meio campo. Então acho que o Raí ele tem que jogar, na minha visão, um pouco mais próximo desses 2 volantes. Até para ter mais atenção na segunda bola, porque ele é muito rápido. Eu acho que essa segunda bola é fundamental. Sabe? Eu acho que a segunda bola ela pode ser um problema pro Botafogo, porque eu acho que o Fluminense ele vem explorando muito isso, daí a bola sobra, o Fluminense tem ali uma superioridade numérica com Fred, baita finalizador, não preciso falar absolutamente nada, inclusive olho nele que ele vai querer meter o gol para igualar o número de gols com o Louco Abreu do estádio. Luiz Henrique, que além de rápido tem um chute muito bom, e o William Bigode, que além de ágil tem um chute muito bom. Isso me preocupa porque o Botafogo vem dando muitos espaços, principalmente pelos lados do campo. Eu acho que a recomposição ela vai ter que ficar melhor. Por isso que nesse jogo eu não sei se eu entraria com o Matheus Nascimento e Edson juntos, porque eu acho que vai ter que ter alguém para apoiar tanto o Daniel aqui quanto o Jonathan Silva ou o Hugo ali. E eu acho que, pelo menos no jogo contra o Nova Iguaçu e também no jogo contra o Bangu, né? Contra o Madureira, as 2 oportunidades, o Botafogo levou 2 gols. Eu acho que o Botafogo está dando muito espaço para o adversário entrar na área, né? Uma coisa é o adversário entrar na área, que é o Nova Iguaçu, que é o Audax, que é o Boa Vista. Outra coisa é o Fluminense, que tem ali o Fred, tem o William Bigode, que são jogadores perigosos. Então o Botafogo ele vai ter que se atentar a esse quesito, tá? Acho que é um jogo que o Botafogo ele vai ter que ficar muito atento à distância, ao espaço que ele vai dar para esses atletas do Fluminense para pensar, esse que é o mais importante, e principalmente vai ser um jogo emocional. O Botafogo ele não encara uma equipe de primeira divisão, né, do mesmo nível do Botafogo, a gente estava na segunda divisão, mas a gente jogava um futebol que era condizente para subir. Agora eu nem me lembro qual foi a última equipe que o Botafogo enfrentou, que era eu acho que foi o próprio Fluminense no ano passado, né, porque o Botafogo foi eliminado pelo ABC na Copa do Brasil, jogou contra o Fluminense, foi eliminado do Campeonato Carioca e aí depois só jogou contra times de segunda divisão, evidentemente, no Campeonato Brasileiro. Então é um emocional maior, é a primeira, digamos, prova de fogo. Então, naturalmente, o Botafogo ele vai ter que ser mais cauteloso, vai ter que controlar essas emoções e vamos torcer para que o Botafogo saia na frente, sabe? Eu acho que isso é muito importante. O time do Anderson vem mostrando uma dificuldade, apesar do jogo contra o Madureira, que eu acho que foi ali uma parada mais exceção. O time do Anderson ele mostra que ele tem mais qualidade e calma quando ele tem a bola no pé, depois de marcar o primeiro gol, e aí as paradas fluem muito mais naturalmente, como aconteceu contra o Bangu, como aconteceu em vários jogos na Série B, como aconteceu agora contra o Nova Iguaçu. Eu acho que quando o Botafogo leva o primeiro gol, isso desde a Série B do ano passado, o Botafogo do Anderson, o Botafogo perde, assim, não fica um pouco preso e não consegue sair da amarração do adversário. Certo? Então é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre os aspectos, os atributos táticos da equipe e vamos ver como é que vai ficar a escalação. Lembrando, sobre live pré-jogo, eu não devo fazer nenhum conteúdo agora de manhã, eu devo deixar esse vídeo aqui pela madrugada e eu vou 10 da manhã retirar o meu ingresso em General Severiano e depois de retirar o meu ingresso eu vou partir ali para casa da Vitorinha, vou para lá em Copacabana por volta ali de, sei lá, 1, 2 da tarde eu faço uma live para trocar uma ideia com vocês rápido e depois vou pro jogo que eu vou assistir da arquibancada. Vá no jogo na arquibancada, rapaziada. E tá aqui também para confirmar para vocês a equipe de arbitragem
do jogo entre Fluminense e Botafogo. Árbitro, Rodrigo Carvalhais Miranda. Assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente número 2, Carlos Henrique Alves Lima Filho. E o VAR, tá? São 3 caras no VAR. Carlos Henrique Cardoso de Souza é o VAR, é o auxiliar de VAR, junto com o João Batista de Arruda. E o principal árbitro de vídeo é o Rodrigo Nunes de Sá. Beleza? Então, a parada tá aí. Valeu? É isso, gente. Beijo e vambora. Fui.